Olá pessoal, vamos para uma sequência de atividades, essas atividades de matemática. Começaremos com uma sequência de 10 exercícios e esses 10 exercícios eles vão falar sobre conjuntos numéricos e características dos números pertencentes a cada conjunto. No primeiro exercício, exercício de número 1, se x é a fração geratriz da dízima 0,040404. Então, qual o valor da fração 1 sobre x? Uma das maneiras mais simples de montarmos a fração geratriz de uma dízima é identificarmos o período. O que é o período? É a parte decimal que se repete. Então, nesse caso aqui, nós temos que o 0,4 forma o período. Então, se o período é 0,4, nós podemos colocar esse período no numerador e, de acordo com a quantidade de algarismos dele, nós vamos colocar a quantidade de noves. 0,4 tem 2 algarismos, então eu vou colocar 9, porque são 2 algarismos. Para encontrarmos a fração geratriz, então nós precisamos fazer a divisão da fração 4 sobre 99. Se nós dividirmos 4 por 99, porque 0,4, 0 não tem significado, significa que a fração geratriz é 4 sobre 99, ou seja, esse é o valor de x, porque o exercício nos falou que x é a fração geratriz. Se eu dividisse 4 por 99, eu encontraria essa dízima periódica. Só que o exercício está pedindo qual é o valor da fração 1 sobre x. Então, para encontrarmos essa fração 1 sobre x, nós faremos 1 sobre x será 1 sobre 4 sobre 99. Então, ao resolver essa fração, como que nós vamos resolver? Nós vamos conservar a primeira, então vamos conservar o 1, e multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso de 4 sobre 99, 99 sobre 4. Na multiplicação, numerador com numerador, 1 vezes 99, 99, e 1 vezes 4, 4. Então o número decimal que nós temos aqui nas alternativas é o resultado da divisão de 99 por 4. Então, dividindo 99 por 4, 2 vezes 4, 8, sobra 1, abaixo 9. 4 vezes 4, 16, sobra 3. Vamos colocar vírgula, acrescenta o 0. 30 por 4 vai dar 7. Então, 24,7 eu nem precisaria continuar, porque nós já temos aqui a alternativa correta, letra A, 24,75, que seria a sequência da resolução. Então, para encontrarmos fração geratriz, nós vamos identificar o período. Então, esse é um caso bem simplesinho de encontrarmos a fração geratriz. Número 2, posicionamento na reta numérica. O exercício pergunta: em qual posição da reta numérica a seguir encontra-se o número 1,03. Então, nós vamos perceber que a reta numérica aqui tem pequenas divisões. Só que o 1,03, veja que a primeira casa decimal é o 0. Significa dizer que ele é menor do que 1,1. Então, 1,03 ele é menor do que 1,1. Se nós temos aqui o 1,1, e aqui se a gente contar as divisões, 1, 2, 3, 4, 5. Então é como se eu tivesse 1,02, 1,04, 1,06, 1,08 até 1,10, que é 1,1. Então 1,03 ele está exatamente aqui, posicionado entre 1,02 e 1,04. Então ele está entre 1 e 1,1.
mais próximo de 1. Por isso, a alternativa correta, letra A, entre 1 e 1,1, mais próximo do 1. Somente essa análise que nós precisávamos fazer. Na questão de número 3, ele não pede fração geratriz, mas veja que nós temos aqui duas dízimas para resolver a expressão. Por segurança, todas as vezes que você tiver uma expressão numérica, um cálculo, multiplicação, divisão, até mesmo adição e subtração, por segurança, é mais fácil a gente trabalhar com a fração para evitar erros. Então nós vamos transformar 0,333, dízima periódica, na sua fração geratriz. Como que nós vamos transformar? Acabamos de falar que período é a parte que se repete. Então, nesse caso, a parte que se repete é o 3, ele vai para o numerador. Como 3 tem apenas um algarismo, eu coloco apenas um 9. Então, nós já poderíamos simplificar, né, tudo por 3, simplificando, 1/3. Então, olha só, nesse parêntese nós temos 2/3 menos 1/3. Tudo elevado ao quadrado. Mais, vamos trabalhar com essa outra dízima periódica, 0,111. O período é a parte que se repete. Quem está se repetindo aqui? O 1. Ele vira numerador, o período 1. Só tem um algarismo sobre 9. Então, nós teremos aqui raiz quadrada de 1 sobre 9. Nessa subtração, os denominadores já são iguais. Então, eu posso resolver essa subtração. 2 menos 1, 1. 1/3 ao quadrado, mais raiz quadrada de 1/9. Raiz quadrada de 1 vale 1, raiz quadrada de 9 vale 3. Resolvendo 1/3 ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1, 3 ao quadrado, 9. 1/9 mais 1/3. Para somar ou subtrair frações, mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum entre 9 e 3 é 9, porque o 9 é múltiplo de 3. Se eu não perceber isso, eu vou fazer a fatoração. 9 por 3 dá 3, 3 por 3 dá 1, 3 dividido por 3, 1, repete 1. E aí o 3 vezes 3, confirmando que é o 9. Divide o mínimo pelo número de baixo, denominador, e o resultado multiplica pelo número de cima, numerador. Então, nós temos 9 dividido por 9 dá 1, 1 vezes 1, 1, mais 9 dividido por 3, 3, 3 vezes 1, 3. 1 mais 3, 4, e o denominador é mantido, 4/9. Portanto, a alternativa correta, letra E, 4/9. Questão de número 4. Nós vamos trabalhar com intervalos. Para pensarmos em intervalos, nós precisaremos trabalhar com a reta numérica, que é uma maneira mais segura para nós trabalharmos. Tudo bem? Então, se nós utilizarmos a reta numérica, por exemplo, o intervalo A são todos os números reais, desde que eles estejam entre menos 2 e menos 4. Então, menos 2 menor que x, e o x é menor ou igual a menos 4. Se nós representarmos esses números na reta numérica, né, o que significa representá-los na reta numérica? Então, nós vamos organizar aqui, né, traçando uma reta numérica, nós vamos considerar o intervalo A, todos os números que estão de menos 2 até 4. Só que aí vamos tomar cuidado com alguns detalhes. Eu sei que o x está entre esses valores,
Então, eu vou destacar aqui todos esses valores. Como o menos 2 é só menor do que x, nós colocamos aqui uma bolinha aberta, porque o menos 2, na verdade, não faz parte do intervalo A. Já o x ele é menor ou igual a 4, ele pode ser igual a 4, por isso eu vou colocar uma bolinha preenchida aqui, bolinha fechada, para indicar que o 4 faz parte do intervalo A. Já o intervalo B corresponde a todos os números reais, então pensarmos no intervalo B, desde que sejam maiores que zero. Eu vou localizar o zero aproximadamente aqui, né, entre menos 2 e 4, só que eu estou falando que são todos os números maiores que zero. Então, os números que estão à direita. Não inclui o zero, porque não é maior ou igual. Então, eu faço a bolinha aberta para eu saber que o zero não faz parte. E olha só o que o exercício pede. Interseção. É como se ele tivesse dado o valor de A, interseção B. Para fazermos a interseção, nós podemos A, interseção B. O que é interseção? A parte comum. Qual a parte comum que está presente nos dois? Veja só, toda essa região aqui, ela está presente no intervalo de cima e está presente no intervalo de baixo. Esses valores é o que vai determinar a minha interseção. Então, eu vou projetar esses valores na reta de baixo. Ou seja, que os valores são esses? São os valores que vão de 0 até 4. Mas aí nós vamos analisar. O intervalo é de 0 até 4. Só que o zero, ele não pode fazer parte da interseção. Porque o zero, ele está presente aqui no conjunto A, eu sei que o zero está aqui, mas ele não faz parte do intervalo B. Por isso, ele não pode fazer parte da interseção. Bolinha aberta para o zero. Já o 4, ele está presente no intervalo A e ele também está presente aqui no intervalo B. Se ele está presente nos dois, eu vou fazer a bolinha fechada, porque ele está presente na interseção. Então, quais são os valores de x que nós queremos? Vai um macetezinho aqui, ó. O x está entre 0 e 4. Como o 0 não faz parte, o 0 é menor que o x. Como o 4 faz parte, o x é menor ou igual a 4. Então, são todos os reais, tal que 0 menor que x e o x menor ou igual a 4. A alternativa correta, letra A. Intervalo e operação entre intervalos. Questão de número 5. Nós temos um pequeno texto. Todas as nossas ações estão condicionadas pelos números, pelas medidas e suas relações. A máquina que faz as nossas camisetas é aquela que, antes dela produzir o material com que foram confeccionados, por exemplo, resultaram de cálculos matemáticos precisos. Está falando de projetar, né? O mesmo se pode dizer da cadeira, da mesa, do copo, da garrafa, da geladeira, da televisão, do celular, etc. A maioria das coisas que o homem inventou tem como base cálculos numéricos. Observe o texto, observe a expressão numérica abaixo. Então, nós temos mais uma vez uma expressão numérica envolvendo dízima periódica, raiz, número decimal e fração. Assinale a alternativa que apresenta o valor da expressão numérica. Então, vamos voltar aqui nessa expressão numérica. Primeira coisa, vamos transformar essa dízima. Então, nós temos aqui uma dízima, nós vamos transformar ela em número fracionário. Como que nós vamos transformar a dízima? Vamos lá? 0,333, dízima periódica. O período, um detalhezinho, vamos corrigir aqui. É 0,0333. Então, vamos lá. O período é a parte decimal que se repete. Quem está se repetindo? O 3.
Ah, mas antes do 3, veja que tem um número ali que não se repetiu. Isso vai fazer uma modificação. Como o período tem apenas um algarismo, sobre 9. Essa casa decimal que está fora do período, eu posso chamar ela de antiperíodo, mas ela vale 0. Só que por ser uma casa decimal, faz com que eu acrescente um 0 no denominador. Se eu tivesse duas casas decimais fora do período, acrescentaria 2 zeros e assim sucessivamente. Eu posso simplificar essa fração por 3. Então nós encontraremos aqui 1/30. Então nessa expressão nós temos 1/30 somado. Raiz quadrada de 9 é 3, menos 1,5. Como tem esse sinal de menos, vamos escrever o 1,5, que não é dízima periódica. Pense, se o 1,5 não tivesse vírgula, ele seria 15. Mas como ele tem vírgula, ele acrescentou uma casa decimal, então por isso é décimo. Uma casa decimal décimo, duas casas decimais centésimos. Então eu tenho 15 décimos, que eu posso simplificar tudo por 5. E 15 por 5 dá 3, 10 por 5, 2. Então nós teremos 3 meios somados com 2 terços. Resolvendo, 1/30 mais 3. Eu preciso resolver o que está entre parênteses primeiro. Nesse caso, é opcional. Se eu quiser tirar o parêntese, lembra que eu vou ter de fazer o jogo de sinal com esse sinal de menos. É como se eu aplicasse a propriedade distributiva, o chuveirinho, para o sinal de menos. Então eu vou fazer menos com mais, menos 3 meios, menos com mais, menos 2 terços. E aí eu faço uma resolução única. Lembrando que quem não tem denominador, que é o caso do 3, é porque o denominador é 1. Para somar ou subtrair, eu preciso tirar o mínimo múltiplo comum. Então vamos fazer aqui o mínimo entre 30, 2 e 3, que são os denominadores. Lembra do que eu havia falado? O 30 é múltiplo de 2, o 30 é múltiplo de 3, então eu já poderia afirmar que o 30 é o mínimo múltiplo comum. Se você não observou isso, fatora por 2, vai dar 15, 2 dividido por 2, 1, repete o 3. Fatora por 3, porque não dá mais por 2, 15 por 3 dá 5, repete o 1, 3 por 3, 1, fatora por 5, 1, 1 e 1. 2 vezes 3, 6, vezes 5, 30, que é o valor que nós já sabíamos que seria o mínimo múltiplo comum. Dividido pelo denominador. Então, 30 dividido por 30, 1. Multiplicado pelo numerador. 1 vezes 1, 1. Mais 30 dividido por 1, 30. 30 vezes 3, 90. Sinal menos. 30 dividido por 2, 15. 15 vezes 3, 45. Menos 30 dividido por 3, 10. 10 vezes 2, 20. Resolvendo. 1 mais 90, 91. Menos 45, 46. 46 menos 20 vai dar 26. 26 sobre 30, podemos simplificar por 2, 13 quinzeavos. Então, o resultado dessa expressão, 13 quinzeavos, que é a alternativa da letra E. Então, sempre transformar na forma de fração, você resolve todos eles. Agora, vamos julgar aqui. Acabei marcando algo que não existia aqui. Vamos julgar cada um dos itens. Avalie as afirmações abaixo e assinale a única resposta correta que retrata, respectivamente, se cada uma dessas frases é verdadeira ou falsa. Todo número racional é inteiro. Se fizéssemos o diagrama de Venn, eu tenho o menor dos conjuntos
que é o conjunto dos números naturais. Depois nós temos o conjunto dos números inteiros, o conjunto dos números racionais, o conjunto dos números irracionais, que ele está fora, e todos eles juntos, então unindo tudo isso aqui, nós temos o conjunto dos números reais. E nós temos os complexos, mas por enquanto a gente ainda não está trabalhando com os números complexos. Então, todo número racional é inteiro? Não. O inteiro está dentro dos racionais, mas existe aqui, números racionais, por exemplo, 2/3, que ele não é inteiro. Então, nem todo número racional, aquele que pode ser escrito na forma de fração, é inteiro. Falso. Todo número inteiro é racional. Agora sim, todo número inteiro pode ser escrito na forma de fração. Então, por isso, eu digo que todo inteiro está dentro dos racionais. Afirmação verdadeira. Afirmação 3. 2,3333 é racional. É uma dízima periódica e eu posso escrever ela na forma de fração. Só para verificar aqui que esse aqui é um caso diferente, né? Veja que aqui a parte que se repete é o 3, mas eu tenho um número inteiro antes dele, que é o anteperíodo. Então eu posso fazer o seguinte: anteperíodo 2, acompanhado do período 3, menos anteperíodo 2. Como o período tem só um algarismo, sobre 9. 23 menos 2, 21 sobre 9. Então veja que a dízima periódica eu pude escrever ela na forma de fração, portanto ela é racional. Então afirmação 3, verdadeira. E 4. O número raiz quadrada de 2 é irracional. Quem são os irracionais? Então dentro dos irracionais, nós temos, por exemplo, o número π, nós temos o número de Euler e nós temos todas as raízes inexatas. Portanto, raiz quadrada de 2 é uma raiz inexata, é um número decimal, infinito e não é periódico, portanto, irracional. Então, na sequência, falso, verdadeiro, 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 nós temos aqui a letra D como alternativa que responde essa questão. E acabamos de responder a questão de número 7. Os conjuntos numéricos reúnem diversos conjuntos cujos elementos são números. A qual conjunto pertence o número π? Acabei de falar que o número π, juntamente com o número de Euler, com as raízes inexatas, compõe o conjunto dos números irracionais. Portanto, alternativa letra D. Na questão de número 8, organizar em ordem crescente. Para resolver operações, é sempre melhor nós colocarmos os números na forma fracionária. Mas para organizar quem é maior ou menor, é muito melhor nós pensarmos nos números na forma decimal. Então, menos raiz quadrada de 5. Gente, nós não sabemos quanto é a raiz quadrada de 5. Apesar de não sabermos, eu conheço a raiz quadrada de 4. Então, a raiz quadrada de 4, ela é 2. Conheço a raiz quadrada de 9, que é 3. Então, esse número está entre 2 e 3. Portanto, a raiz quadrada de 5, ela vai ser um valor, suponha que eu não sei a aproximação, mas vai ser menos 2, alguma coisa. Já assim a gente vê se eu preciso descobrir quem é esse alguma coisa. Já o número 1, não tem dúvida, ele vale 1. Já o número menos 3/5, eu vou dividir. Numerador 3 dividido pelo denominador 5. Não dá para dividir, 0, acrescenta um 0. 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 5, 30. Então, ele corresponde a menos 0,6. E 3/8, vou fazer a mesma coisa. Vou dividir 3 por 8.
Não dá para dividir, 0, acrescenta o 0. 30 dividido por 8, 3. 3 vezes 8, 24. Sobra um 6, acrescenta o 0. 7 vezes 8, 50. E 6 sobra 4. Se eu fosse continuar, daria 5 aqui. Então seria 0,375. Então imagine que eu colocasse aqui numa reta numérica. Se eu quiser organizar esses números numa reta numérica. Eu sei, por exemplo, onde, se aqui é o 0, para a direita são números positivos. Então, o primeiro número inteiro é 1. Só que antes do 1 vai ter o 0,375. Significa dizer que o 3/8 ele vem antes do 1. Então, esses são os positivos. Já os negativos estão para a esquerda. Então, para a esquerda, primeiro vem o menos 0,6, que é o menos 3/5. E ainda mais para a esquerda, o menos raiz quadrada de 5. Se o exercício, então, quer a ordem decrescente, ele quer do maior para o menor. Então, do maior para o menor, eu vou fazer aqui da direita para a esquerda. 1, 3/8, menos 3/5 e menos raiz quadrada de 5. Então, essa é a ordem que responde o exercício, porque essa é a ordem decrescente dos números apresentados. Se fosse ordem crescente, seria exatamente essa ordem que ficou na reta numérica. Questão de número 9. Um aluno do curso técnico em eletrônica do IFMT, campus de Cuiabá, escreveu os seguintes números nas lousas. Temos aqui vários números. Quantos desses números pertencem ao conjunto dos números inteiros? E aí, cuidado com as pegadinhas, tá? Números inteiros. Então, eu vou destacar aqui quais são os números inteiros. O 0 é número inteiro. Raiz quadrada de 6, não, porque não é uma raiz exata. Menos 28 dividido por 7 vai dar uma divisão exata. 28 dividido por 7 é 4. Então menos 4 também é um número inteiro. 5,4 não. Se eu for colocar na forma de fração, vai dar 54/10. Posso até simplificar, mas não chegará a ser um número inteiro. Então 5,4 não. 29 é um número inteiro. Então 29. 2/6, se eu simplificar, vai dar 1/3. Então também não é número inteiro. Raiz cúbica de 27. Olha só, se eu fatoro 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então, raiz cúbica de menos 27 é igual a raiz cúbica de menos 3 ao cubo. Eu posso cancelar a raiz, então esse número é o menos 3. Significa que raiz cúbica de menos 27 é menos 3. Se é menos 3, é um número inteiro. Então, nós temos aqui 4 números inteiros: o 0, o menos 28/7, o 29 e o raiz cúbica de 27. Como ele perguntou, quantos desses números pertencem ao conjunto dos números inteiros? Resposta, 4. 4 números pertencem aos números inteiros. E a questão de número 10, nós vamos falar de intervalo novamente, só que agora ele quer, na notação de colchetes, A união B. Mas vamos seguir aquele mesmo padrão que nós tínhamos utilizado. Então, nós vamos construir aqui a reta correspondente ao intervalo A. Muito bem.
O intervalo A, ele vai de menos 1 até 3. O x está entre menos 1 e 3. Ok. Eu quero todos os valores entre menos 1 e 3. Mas perceba que o menos 1 é menor que o x. Ele não é menor ou igual. Se não é menor ou igual, bolinha aberta. O x é menor que o 3, então ele também não é igual a 3, bolinha aberta. Então, menos 1 e 3 não fazem parte do intervalo A. Já o intervalo B são os valores de x entre 1 e 5. Então, o 1 positivo está aqui, 5 está à frente do 3. Então, nós queremos todos os valores que vão de 1 a 5, mas vamos analisar que o 1 é menor que o x. Se é só menor, bolinha aberta. Se fosse menor ou igual, fechada. Só que o x é menor ou igual a 5. Ah, se é igual, então ele pode ser igual a 5, bolinha fechada. Como nesse caso o exercício está pedindo A união B, união, eu vou selecionar todos os elementos de A. Então eu começo a pegar aqui, ó, desde o menos 1 até o último elemento que está em B, que é o 5. Então nós vamos pegar aqui, ó, todos esses valores, porque eles estão presentes em A ou B. União, nós vamos pegar todos os valores. Então nós começamos no menos 1 e terminamos no 5. Todos os valores que estão entre menos 1 e 5 pertencem à união. Só que agora vamos analisar se é bolinha aberta ou bolinha fechada. O menos 1, ele não está presente no A. Veja que é bolinha aberta. E ele também não está presente aqui no B. Então ele não está presente na união, porque ele não estava em nenhum conjunto. O 5 não estava no A, mas ele estava no B, porque era bolinha fechada. Então ele está presente na união. Bolinha fechada na união também. Como o exercício pediu na notação de colchetes, então nós vamos colocar um colchete para fora no menos 1, porque o menos 1 não faz parte do intervalo, e para o 5, um colchete para dentro. Então, na notação de colchete, colchete para fora, menos 1,5. Essa é a resposta do exercício, explicitando o intervalo na forma de colchetes. Então é isso, galera, né? Uma análise rapidinha aí sobre conjuntos numéricos. Se curtiu, dá um joinha aí, se inscreva que em breve novas resoluções de exercícios. Até mais!